Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Descomplicando. Meu nome é Jonathan Bicudo e hoje vamos falar um pouquinho sobre KPIs de um call center. Tivemos a oportunidade aqui de pegar uma operação, né, uma operação nova, onde o cliente não tinha muito conhecimento, né, dos KPIs, das métricas do call center, e estamos fazendo uma atuação junto com ele na área do planejamento estratégico, olhando a operação, entre outros, e utilizando a ferramenta da DeltaVox, né? Para poder fazer as descagens e representar os dados. Vai ser muito bacana porque aqui eu trago os primeiros 17 dias de análise, né? Então a primeira quinzena aí inteira. E o detalhe é que depois a gente vai fazer um novo vídeo aqui com o fechamento do mês, para a gente ver se os números melhoraram depois dessa apresentação que já foi feita para o cliente, ou se os números se mantiveram ou pioraram. E aí a gente vai depois poder fazer uma análise. Esse segundo vídeo vai ser bem bacana, que eu vou trazer o Wendel, né? O Wendel do canal lá Vai na Raça. Ele é um cara de planejamento estratégico e ajudou a gente a produzir esse conteúdo e fazer as análises, tá legal? Bora pro vídeo então? Valeu, vamos! Fala pessoal, ó, se gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, põe um comentário, divide com seus amigos, aquele amigo seu que tá com dificuldade. Foi feito com carinho, né? Esse vídeo é nosso da DeltaVox para vocês. Um agradecimento aí ao Wendel e ao Ricardo. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos continuar. Bom, vamos lá, galera. Então agora sim, online ao vivo aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre os indicadores aí de um call center, tá legal? O bacana é o seguinte, se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário, vai postando aí no vídeo e a gente vai tentando responder ao vivo, tá? Não é um vídeo muito longo, tá? A ideia é que a gente faça algo curto, simples e objetivo para quê? Para que você que esteja entrando nesse mundo de call center ou que já participa dele, possa entender um pouquinho a análise de um call center do zero. Isso é bem bacana. Então você vai ver números ali que pode assustar no início, mas aí você vai ver como é bacana e gratificante se a evolução começar a acontecer. E a nossa ideia é contar essa jornada aqui para vocês. Então esse é o vídeo um dessa nossa análise aí, descomplicando a análise de KPIs do call center. Tá legal? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente consegue analisar aqui, né, vocês podem notar, a gente vai olhar o mailing, né? O mailing é a parte rica, é a nossa matéria-prima, vamos dizer assim. Se o mailing for muito ruim, o resultado é péssimo, e se o mailing for muito bom, o resultado tende a ser surpreendente. Então, nada mais justo do que você fazer a análise do funil de mailing, né? Legal? Então, podemos notar o seguinte, ó, se avaliarmos aqui, a gente tem um total de 176 mil de mailing aqui para trabalhar, oportunidades de descagem, né? Nesse caso aqui, trabalhamos 77.900, quase 78 mil contatos, lembrando, hein, em meia quinzena. Então, a gente conseguiu rodar desse mailing em 44,1%. Bacana, a gente está dando os spins e ele está respondendo para a gente. Aí a gente desce mais uma camada do funil aqui para analisar para vocês no transferido. Então, de 77 mil descagem, 19% a gente trouxe para PA, chegando ao número aí de 15 mil contatos. Então, 15 mil alôs, 15 mil oportunidades do cliente tentar vender. Então, são oportunidades que o cliente consegue falar, né? Então, ele vai poder falar do produto, vai poder falar do serviço, vai poder falar da oferta, entre outros. E a gente traz aqui na nossa oportunidade do funil que o cliente teve 240 aí contratos gerados, né, desses 15 mil, ou seja, 1,6%. Nem toda a base foi trabalhada, né, como vocês viram aqui, e nem todo... E algumas bases deu spin a mais, né, rodou um pouco a mais do que outras. Então, o número tende a ser muito bom, né? Vocês vão ver aqui com umas outras análises, está chegando aí a mais de 2%. Tá legal?
Aí outra visão que eu quero trazer aqui, de tudo que se trabalhou no mailing, vocês podem ver aqui que são as tabulações. Tabulação é quando a gente fala, né? A gente tem outros vídeos no canal aqui, o quanto é importante, o quanto é rico para quem faz análise, que o operador de call center, que o televendedor, que a pessoa que atende mesmo o cliente na PA, ele consiga nos trazer o que aconteceu. E com base nessa palitação, né, nessa tabulação, a gente consegue fazer uma análise rica e entender se o mailing tá legal, se a qualidade tá legal, se a telefonia tá legal, se tá sendo assertivo para ele ou não. Qual que é o grande erro hoje, né, de um call center? Você vai levar para ele ali 120 a 150 alôs por dia, né? Depende do produto, depende o tempo médio de conversação, né? E o tempo médio de venda. Então, você vai entregar mais ou menos essa faixa de 120 a 150 alôs. E às vezes ele tem que fazer ali 3, 4 pedidos dia, né? Dependendo do produto. Então não são todas as ligações que ele vai converter, não são todos os clientes que vão tratar ele de uma forma razoável. Tem cliente que vai brigar, tem cliente que vai dar atenção, tem cliente que vai desligar na cara. Então faz parte do processo. E também tem o lixo na PA, que a gente fala, são as improdutivas, né? As improdutivas, vocês podem notar que a gente trata aqui ó, da caixa postal, não atende, ocupado. Então esse cliente aqui, ele foi passando por ajustes, né, ao longo desse período de 15 dias. Depois no gráfico vocês vão estar olhando isso. Então se você pegar a visão não tabulada, é importante você ver os percentuais aqui de como são mais inferior aqui, né? Então se torna uma análise menos rica. Quando você exclui aqui os caras não tabularam, que bate 44%, né? Então você fala assim, ó, não vou analisar porque eu não tenho condição. Aí você analisa os números tabulados, aí você pode ver que a atendida ela dá um pulo para 37%. Então a gente quase dobra, né, o alô na PA. A caixa postal, ela sobe um pouquinho também, ela quase dobra aí, vai para 13%. Cliente que desligou, sobe 10 pontos. A ligação muda, ela vai para 24%. A ligação muda, muitas vezes é a transferência, tá? Então a gente fez uma análise aqui, viu que o cliente está perdendo muita oportunidade, porque às vezes disca demais e não tem operador disponível para atender. O não atende, né? O não atende também é pouquinho. E o ocupado, que são clientes ali que a gente tentou e ele não estava disponível no momento. Então você pode ver que o número aí começa a ficar uma coisa mais coerente, né? Aí fica mais fácil, mais clean para fazer esse tipo de análise, né? Então, seguindo aqui, algumas oportunidades que podemos notar, né? Então, as tabuladas, elas crescem 4 pontos percentuais, né? E a redução de chamadas ruins na PA se você tirar o não tabulado. Então, mais uma vez, reforço meu pedido, reforço o que a gente já falou em outros vídeos aqui no canal. Você que trabalha com televendas, teleatendimento, tabule. A sua tabulação é muito importante para o seu resultado melhorar. E quanto mais você consegue trazer essa riqueza de informação, mais a gente consegue fazer um trabalho assertivo aí para você. Às vezes para você até conseguir produzir mais do que você produz hoje, tá legal? Seguindo aqui então, a gente pegou a abertura das bases, então a gente trabalhou com 2 fornecedores aí nessa quinzena. Aí vocês podem notar aqui que são os volumes recebidos, né? Quanto a gente colocou de representatividade. Então, na teoria, são bases com... Uma base tem quase o dobro da outra. O volume trabalhado foi bem inferior, tá? Vocês podem ver que a volta, o spin também foi bem diferente. E o hit rate aqui, a gente chega a bater 6% no fornecedor 1, que tá bom acima do mercado, né? A gente sabe que o mercado é uma base boa, ela gira em torno de 4%, é uma base de 6%. E a segunda base, ela deu 10,3%. Qual a diferença? O fornecedor 1, ele é mar aberto. Então ele é aquele mar que você tem que buscar oportunidade, é aquele mar que você tem que remar mais, é aquele mar bravo, agitado. O fornecedor 2, não, ele já traz para você uma base mais assertiva, né? É um cliente que passou no processo lá ele conhece o produto, ele tá em outro parceiro, então você tem a chance de tirá-lo de lá. Então, assim, é uma base que ela é bem enriquecida.
né? Então já a gente não fala que é um mar aberto, é um mar mais seleto. E nesses 15 dias, o que, que a gente percebeu? A base um ela tem uma oportunidade menor também de conversão, tá? Perto da base 2. Só que a base 2 as conversões em torno aí de 60% estão caindo, né? Então, são clientes que querem possuir esse tipo de produto, mas eles não têm o pré-requisito na hora que vai passar no BKO ou vai fazer a instalação. Então, mais ou menos se equipara aí entre resultados, tá legal? E aqui a gente fez uma abertura para o cliente também de todas as bases e o percentual que a gente trabalhou cada base, para ele poder entender o quanto, o quanto representou cada tipo de mailing, né? Então a gente caracteriza por siglas aqui, são as campanhas onde a gente pode fazer esse tipo de trabalho, tá legal? Análise de oportunidades. Então, olhando para as aberturas de mailing, temos representatividade maior que as bases solicitadas. Então, vocês já viram aí que dá 64 para 36. Ah, então, a gente tem 4 pontos percentuais aí de diferença no hit rate. E já olhando para o spin, a base com maior conversão está gerando mais, porque é uma base que a gente tenta, como tem mais oportunidade de venda, tem que ser entendido mais o trabalho do BKO. Então, se o BKO conseguir fazer uma assertividade maior e um acompanhamento melhor, pode ser que a produção e a rentabilidade aumente, tá? Aqui a gente fala um pouquinho agora da abertura diária, né? Então, lembra que a gente falou lá do giro do mailing, da produtividade não tabulada? Então, vocês podem notar o seguinte, como a operação ela começa um mês, tem uma visibilidade das tabuladas, tem lá o cliente ele não trabalhava os operadores por nome, lá era tudo genérico, era operador 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Então não tinha um acompanhamento expressivo, então não dava muito para você poder até pontuar. E é interessante que a partir do momento que a gente começou a pontar isso, né, que foi mais ou menos no dia 7, a gente conseguiu, acho, colocar no dia 8 para rodar, o não tabulada cresceu absurdamente, né? A gente, na teoria, ele está quase que uns 40% acima. E com isso a gente começou a ter oportunidade de olhar para cada operador e falar, cara, vem cá. Então dá aquele feedback para entender que ele está tabulando ou não. Já em produtiva na PA, você vê que ela dá uma caída. Até aqui, ó, no dia 1, 3, até dia 5, era final de semana, a gente estava trabalhando um formato novo de descagem, né, implantando mais canais, foi feita aquisição de equipamentos para poder melhorar. Esse input foi numa segunda-feira. Então, quando a gente conseguiu disponibilizar mais canal e a gente conseguiu trabalhar um filtro nas ligações das improdutivas de caixa PA diferente, né? Foi feita uma implantação de um filtro novo, o número caiu muito, né? E hoje a gente chega nos 16% que é padrão de mercado. Lembrando que a análise improdutiva, a gente está descartando as não tabuladas, tá? Senão a gente tem um número aí incoerente, tá legal? Aí analisando um pouquinho aqui oportunidades a mais no gráfico, ah, você vê a tendência de crescimento, né? Refletindo aí o que a gente falou anteriormente, e a improdutiva caiu de 60% para 16%. Isso é muito bom. Então você consegue deixar sua operação falando, você entrega a chamada boa, e o pessoal ali consegue fazer o trabalho dele da melhor forma possível, tá legal? Ah, agora aqui a gente vai olhar um pouquinho para a conversão, tá? A conversão diária, então a gente tem aqui a abertura de venda dia versus conversão. Então venda dia é o verde escuro e a linha aqui é a conversão pela quantidade de agente logado. Legal? Então aqui foi feito 21 vendas, 21, aqui 32 e por aí vai. O dia 4 é um dia fora da curva, né? O cliente teve uma, duas PA só e eram caras novos, ninguém trabalhou nesse dia. Mas aí vocês podem ver que manteve uma constância aí em fazer a produtividade. Esse cliente aí, a meta dele é chegar em duas vendas dia.
tá legal? E aqui, como a gente olha a taxa de conversão, a conversão ela tá excelente, né? Porque a taxa de conversão nada mais é do que o quanto eu falei para conseguir uma venda. Então, vamos lá, analisando esse número de uma forma bem bacana. A taxa de conversão, ela nada mais é de quanto eu disquei para quanto eu vendi. Falando aqui de cada 100 ligações, 100 alôs na PA, a gente quase fez uma. Então, é um número muito bom, né? Vamos lembrar, essa operação aqui é uma operação nova, uma operação que está começando, uma operação que está sendo treinada, está sendo capacitada, e ela vai evoluindo. Até a gente chegar na conversão de cada 100 alôs, saiu 2 vendas, né? O que a gente vê de positivo? Então, a melhora na média de conversão, ela vai saindo de 1,1 e ela bate a 1,7, né? 53% maior essa conversão. E aí, quando a gente entra em venda PA, isso é muito bom, porque a meta do cliente é 2 por PA. Tendo 2 por PA, você pode ver aqui, ó, que já no começo, a gente trouxe até 2 dias antes do mês, foi quando a gente iniciou mesmo realmente, só para ter uma amostragem, o cliente estava fazendo 1,8, 1,9. E nesse dia que ele logou pouco, chegou numa meta de 4 vendas por cabeça. Então, os 7 caras que logaram aqui representaram muito bem. E isso foi mantendo, e você pode observar que aqui, ó, no último dia da análise, 3,5. Então, pensa, uma operação pequena, operação nova, operação que está sendo treinada, operação que está com dificuldade de tabulação, fazer 3,5 já é um número expressivo. Então, esse acompanhamento fez todo sentido para que esse número evoluísse aí, né? Para ser significativamente. Por que a gente aponta aqui, ó, que é a PA logado? Porque o cliente ele ia ter 10 PAs logados. Então, se ele mantesse as 10 PAs logadas dia, você pode ver que call center do turnover ele é uma coisa muito complicada, né? E eu volto a falar, como o cliente é novo, ele não se atentou à curva de turnover, algumas outras coisas. Então, você pode ver que às vezes as PAs diminuem bem. Ele tem um sistema de rua porta a porta, então aqui no começo ele ainda tirava alguns vendedores do call center para colocar na rua, né? E aí ele foi entendendo que o número consegue ser expressivo no call center e ele foi aumentando para ver se chega até no contratado aí, tá legal? Aqui a gente traz a produtividade por colaborador. Eu falei para vocês um pouco atrás que os operadores eles são por nome, mas aqui eu para não, como é um vídeo, vai estar na internet, visual para todos, a gente trouxe aqui genérico, tá legal? Mas para vocês podem observar aqui fatos bem interessantes, né? Então, se a gente tirar o operador 1, assim, é um cara fora da curva, cara, ele logou um dia, e assim, ele devia ter venda parada, deve ter feito chamada manual, alguma coisa do tipo. Então não dá para contar, mas olha que bacana, né? Olha como a análise começa a ser rica. Você pega aqui o operador 2, ele logou os 9 dias do trabalho, né? Ele teve uma média de 5 horas e 42, tempo em pausa. Esse é o ponto, né? As pausas absurdas, né? E o cliente está fazendo um trabalho para reduzir isso. 1 hora e 26, ou seja, 25% do tempo em pausa. Mesmo assim, ele atendeu 915 ligações durante esses 9 dias, né? Dá uma média de um pouquinho mais de 100 ligações por dia. Ele tabulou só 375. Então, ele teve aí um 41% tabulado. Mas ele fez 21 vendas, né? Ele chegou a 2,3% ali do volume para pedido e teve um TMA de 1,14. Aí você fala, pô, que legal. Mas aí você vai olhar outros casos aqui que chama atenção. Por exemplo, você tem o operador 10. Tá, ele logou um dia menos. Ó, ele ficou mais tempo no sistema logado. Só que olha a pausa do cara. Chegou a bater metade do tempo dele, né? Então, complicado. Aí, se ele falou 885 ligações e ficou quase metade do tempo em pausa, pode ter certeza que esse cara falaria aqui umas 1.300, 1.400 chamadas. Se ele fez 6 vendas, isso aqui podia subir para 9. 9, 10, né, percentualmente falando.
Só que ele palitou bastante. Então ele foi bem assertivo na palitação. A gente tem caso aqui de pessoas que palitou 79%, como tem caso aqui de operador que logou 4 dias e não palitou nada. Então, assim, isso aqui é um número operacional, acho que é uma análise bem bacana. Aqui você consegue começar a montar o quartil, e o quartil começa a te dar a visão de quem são seus operadores top, quem são seus operadores médios e quem são os seus operadores que você deve substituir se não houver evolução, né? Então você começa a trabalhar para saber quem é o heavy team e quem não é. Tá legal? Ah, então, analisando aqui, ó, você pode ver que o tempo em pausa, percentual de 27% e acima de 35% está na média diária. É muito alto. É muito alto mesmo. Se você pegar aqui a abertura diária, as pausas começaram em 18% e está chegando em 36%. Então, assim, há uma evolução no crescimento desse horário improdutivo. Né? Então, isso a operação tem que cuidar. Aí podemos falar o seguinte, que no começo da operação, o cliente tinha 4 operadores para alugar 3. Nos últimos dias aí, pela análise que fizemos dos números, cada 3 PA alugadas, só 2 produziu. Então, o cliente, cada 10 PAs, infelizmente, ele estava com 3,5 fora. Então, é um número bem alto, tá? E aqui você consegue fazer o comparativo, né? Então, você tem aqui o tempo logado. A gente calculou aqui o cliente deveria estar logado 7 horas e meia, tá? Então, só esse aqui chegou perto, né? Pela quantidade de PAs, né? 12 horas, a gente tirou os horários, tudo, chegamos na conta de 7,5. Ele não loga um horário convencional de call center, ele tem PA de 5 horas, tem PA de 4 horas, tem PA de 9 horas, então a gente fez uma média lá e chegou nesse horário. Aí vocês podem ver que aqui está o tempo logado e aqui quanto tempo ele ficou em pausa desse tempo logado. Pode ver, o número cresce, graficamente cresce. E aí a gente coloca em percentual. Você pode ver que ele deu. O dia que ele menos teve pausa foi o dia que a gente começou. E aqui no dia 17, bateu 36%. Parado, em pausa. Então é um número bem expressivo. Conversando com o cliente, né, tem muitas pausas lá que eles usam para fazer cadastro de venda. E eu dei a sugestão de falar, cara, pega o cadastro de venda, passa o BKO. Aí você não vai ter seu operador com tanta pausa cadastro igual tá tendo. E aí você pode tentar puxar melhor seu resultado, né? Às vezes até compensa você contratar um BKO a mais, pela conta que vocês viram aqui, de cada 3, uma PA tá fora. Compensa ter um BKO se ele tá perdendo tanta pausa aí pra fazer cadastro. Aqui agora a gente, finalizando a nossa análise, né? A gente consegue chegar aqui nos dias totais que serão medidos, né? Vão ser 21 dias. Até o momento tínhamos trabalhado 13 dias, restavam-se 8. Aqui é bem legal, porque você tem a nossa meta de manter PA ativa eram 10. Tá? Então essa era a meta do mês. O real, se a gente fizer a conta lá de quanto logou do dia 1 ao dia 17, vocês vão ver que o gráfico vai picando. Então dá 7 PAs e a gente está com 70% só da meta atingida. Mas mesmo assim, pelo trabalho de acompanhamento, mailing, entre outros, a gente conseguiu um resultado de 2,6 de venda na PA, né? Elevando aqui a nossa meta em 31,9% acima. Né? Então, bem bacana. Superamos a expectativa da meta com menos PA. Só que a gente tinha uma meta de venda, né? Então, a nossa meta de venda ela fica abaixo, porque você tem menos PA logada, então você tira. A gente está tirando aí bastante venda aqui do percentual, porque a gente está faltando 3 PAs aqui por dia útil. Então a gente podia chegar aí a um número bem mais expressivo, mais de 500 vendas feitas. Né? A emissão, a venda aqui a gente pode entender que é um pedido, tá? E a emissão é efetivação mesmo. Então, ó, esse cliente que a gente tinha uma conta de 50%. Então, de cada 20 vendas, 10 se efetivavam. É um número alto? É, mas existem vários fatores que fazem picar isso.
E o legal é que a gente trabalhou com uma meta de 210, né? E o real até o dia 17 estava em 32 e o projetado do mês está batendo a 116, tá legal? Uma meta aí de 55,4. Então a gente está 54,6, desculpa, 44,6 abaixo da meta de emissão, né? Aí olhando esses números, a gente começa a ver, cara, por que não está emitindo, por que não está instalando. Então a gente descobriu várias oportunidades dentro do mês para ajudar o cliente no processo de BKO, para ele começar a evoluir mais esse número e tentar subir essa taxa de emissão. A gente fez um trabalho lá bem simples. Então, se você fizer uma conta, a gente chegar em 500 vendas aqui, né, e poder crescer esse número absurdamente, se ele tivesse logado as 10 PAs dia, conforme combinado no início do projeto, a gente estava entregando aí em torno de 160 instalações ou emissões, que é o que o cliente recebe na realidade. Então, o resultado dele seria muito bacana. Esse cliente, quando nos contratou, ele estava fazendo aí na faixa de 50 emissões, né, durante o mês. Hoje, gravando esse vídeo, faltando alguns dias para acabar o mês, a gente já está chegando aí em quase 80. Então, e a gente tem as instalações da semana inteira que não entraram ainda. Então, a tendência mesmo é fazer o projetado e vai significar para ele o dobrar a capacidade que ele estava fazendo lá no trabalho operacional dele. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado aí. Foi uma análise bem... Então, aqui, pegando aqui a análise de oportunidade, como falamos, né, a gente tem aqui um percentual abaixo da meta. Então, falando das vendas, projetamos aí 92% da meta. Se tivesse com as PAs logadas, o número seria 32% acima. E as emissões estão 55%, né? Se a gente tivesse a quantidade de PA, pelo menos a gente chegaria nas emissões. Entre venda e emissão, né, nós como empresa de escador não temos essa responsabilidade, né? Aí depois que você entrega o alô e tem a conversão lá para venda, a parte de emissão ela fica no trabalho de BKO. Por isso que eu falei que a gente mapeou várias oportunidades dentro da área de BKO e está trabalhando junto com o cliente para evoluir. Esses números estão evoluindo. Tá legal? Então, bem top. Pessoal, espero que tenham gostado. É bem bacana poder falar um pouquinho de números, de oportunidades e de como analisar um pouco um giro aí operacional de uma forma bem curta, né? Esse cenário é muito maior. É o cara que fez mesmo esse trabalho aqui do PowerPoint, dos números, é o Wendel. E o Wendel com certeza vai estar aqui no próximo vídeo para a gente fazer aí o fechamento desses números e representar aí para o nosso cliente a melhor análise possível para que ele possa voar no mês seguinte, voar no próximo e assim vai. Tá legal? Fique com Deus, obrigado e tenha um bom dia para vocês aí. Tchau, tchau.